Ei, gente, tudo bem? Então, hoje nós vamos falar do barroco espanhol. Da mesma forma que a gente teve uma idade de ouro da pintura holandesa no século XVII, isso vai acontecer também na Espanha. Só que na Espanha nós temos um detalhe, o barroco espanhol, gente, vai ser um barroco muito severo, muito pesado, porque a Espanha nessa época era a nação mais católica do mundo. Então a gente vai ver o reflexo disso, né, dessa força da Igreja Católica, da contra-reforma fortíssima da Igreja Católica, através do barroco, né, do peso, do severo que a gente vai ver nesse barroco espanhol. Eu não vou falar de arquitetura e escultura, vou falar só de pintura, e vou começar falando de um pintor chamado José Ribera. Uma coisa muito interessante que a gente vai ver na Espanha é que vai haver uma influência. Lembra na aula de Caravaggio que eu falei do caravadismo, tenebrismo, os tenebrosi, os seguidores do Caravaggio? Então, a influência do Caravaggio vai ser assim enorme em todo o mundo e a gente vai ver essa influência principalmente dos contrastes violentos de sombra e luz, de claro e escuro, e da questão das cores. Lembram da paleta preto, branco e vermelho que o Caravaggio escolhia? Então, a gente vai ver essas características na pintura espanhola. Então, vamos ver um quadro do José Ribera, Martírio de São Felipe, de 1639. Um tema religioso, né? Um tema forte, um martírio, uma história de dor, de sofrimento, né? De um santo. Então, já começa daí esse peso, né, católico. A gente vê um exagero muito grande na representação da dor, do sofrimento. Olha o corpo de São Felipe, como é assim, pele e osso praticamente, né? Esse tom de pele branco, meio acinzentado. A gente vê também o vermelho, branco e preto, o claro violento, o escuro, né? A parte da sombra, uma diagonal fortíssima cortando o quadro e um realismo caravaggiano. São Felipe está representado de uma forma muito realista, beirando o chocante, né, exagerada. A gente vê ele assim, maltrapilho, sujo. Lembram do Caravaggio? Quero chamar a atenção também para as figuras da esquerda, na parte inferior do quadro, também representadas realisticamente, assim como as da direita. Um outro exemplo, também super Caravaggio, é o Martírio de Santo André, de 1628. É característica, né, essa diagonal na composição, cortando a composição. Olha como é que comparado com o Martírio de São Felipe, a gente tem uma forte diagonal aqui no Martírio de Santo André. Aqui a luz é tenebrosa, né? É claro e escuro, assim, ao exagero de ambos. As pessoas estão quase completamente imersas na sombra, o que dá um ar teatral, dramático, pesado, denso ao Martírio de Santo André. Outro tema religioso e também relativo à dor, martírio, o sofrimento do santo. E o realismo também, né, no corpo de Santo André, na situação maltrapilha, nas outras pessoas também representadas como pessoas do povo. Um outro artista muito dentro dessa tendência também foi Francisco de Zurbarán. Vou mostrar para vocês São Francisco, de 1639. Olha também o tema, né, religioso, São Francisco, os contrastes de sombra e luz, a forte diagonal cortando a composição, as cores, um claro escuro chocante e uma aproximação com a questão do vanitas, que é muito tradicional lá na ala do norte da Europa, que é São Francisco segurando o crânio, né? Que é símbolo da finitude da vida,
Vanitas vanitatum et memento mori, vaidade das vaidades, você tem que morrer, é o momento de morrer, né? Então São Francisco, num momento de talvez reflexão, angústia sobre a finitude da vida, principalmente ele, né? Que foi uma pessoa que se despiu dos bens materiais, né? Então, quer dizer, sem vaidade nenhuma, né? Então, esse símbolo cai super bem. É impressionante como é que a sombra é tão forte, o preto tão retinto, que ele cobre metade do rosto de São Francisco. Mas isso dá um ar muito mais espiritual para a cena, né? A cena fica muito mais teatral, assim, reflexiva, né? Tem um clima muito forte nessa reflexão de São Francisco. Dei uma pincelada nesses artistas para chegar aonde realmente o barroco espanhol explode, que é no artista chamado Diego Velázquez. É um super, hiper, trans, mega, plus blaster artista. Vocês vão ver que ele traz umas novidades bem interessantes para a arte. Bom, para início de conversa, eu gosto muito de falar com os alunos que eu vou falar do quadro mais famoso que a gente poderia dizer que é a Mona Lisa, do Velázquez, do Barroco Espanhol, que é Las Meninas. Mas por que eu tô falando isso? O Velázquez, quando você vê ele no seu quadro mais famoso, Las Meninas, você questiona o barroco em si, aonde está esse barroco? Então, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar uns quadros anteriores, né, do caminho, da evolução, das pesquisas de Velázquez, para vocês verem que ele foi evoluindo. No sentido de começar de uma pesquisa barroca, de uma influência italiana, de Caravaggio, óbvia que estourou no mundo, espalhou pelo mundo, né, essa influência Caravaggio, mas indo além, né, a coisa pessoal de Velázquez, porque a história da arte tem muito isso. Tem um momento que é Velázquez por Velázquez, que não é barroco, não é renascimento, não é rococó, entendeu? Porque ele parte do barroco, que é uma questão da época, né, do clima da época, da cultura, do contexto que pede esse barroco, mas em suas pesquisas ele consegue ir além, e aí ele se torna Velázquez por Velázquez, tá bom? Então eu vou começar falando de uma fase dele que eu considero uma fase bem caravaggiana, e ele é uma mistura de Caravaggio com as pinturas de gênero holandesas. Vocês vão entender por quê. Essas cenas do cotidiano de tavernas e cozinhas na Espanha era chamada de bodegones. Então, o Velázquez vai ter uma fase onde ele faz bodegones, né, essas cenas de interior, de cozinhas, de tavernas, e que tem muito a ver com as pinturas de gênero lá do barroco holandês. Eu vou mostrar para vocês um exemplo dentro desse tema, que é o quadro O Aguadeiro de Sevilha, feito entre 1618 e 1620. De Caravaggio, a gente vê um naturalismo, né, nessa representação verdadeira desse aguadeiro, com essa roupa maltrapilha, rasgada, né, essa coisa muito naturalista, muito verdadeira. A gente vê também no naturalismo do rosto dele, da feição dele, do menino à esquerda dele. Por outro lado, a gente vê também um realismo perfeccionista da pintura holandesa nesse garrafão, no primeiro plano, onde a gente vê até uma gotinha de água escorrendo, né? E também no realismo da taça que ele segura. Nesse quadro, a gente já vai... Ninguém dorme e acorda, né? Então, o que eu quero dizer?
a gente já vai ver umas pistas do que o Velázquez vai ter de mais legal nesse trabalho. Porque esse trabalho eu ainda considero que ele está numa fase mais barroca mesmo, misturado entre Caravaggio e Holanda. Mas ali naquele cara lá atrás, lá no fundo, como é que, apesar dele estar na sombra completa, ele não está na escuridão completa, porque o Velázquez aqui começa a mostrar pra gente que ele tem uma preocupação com a iluminação, com a luz, né? Com a iluminação da atmosfera. Então, ele não é como o Caravaggio, ele não tem essa coisa do fundo completamente na escuridão. Ele leva em consideração que a luz banha toda a atmosfera, todo o ambiente. Então, ele leva em consideração a luz, pouca que seja, mas que ainda ilumina aquela pessoa lá atrás. Isso é uma consciência, né, da perspectiva atmosférica e da questão da luz também. A gente já vê isso no Vermeer. Lembram do Vermeer no barroco holandês? Como é que ele gostava de sempre pintar uma pessoa na janela para avaliar o que a luz faz, como que a luz da natureza, né, interfere nas formas. Então essa é uma tendência que está começando a cutucar os artistas, presta atenção nisso. E aí esse cara lá atrás, ele fica assim meio que até meio diluído, né, meio fantasmagórico ali, mas ele não põe ele, né? E o quadro tem contrastes de claro e escuro, leva em consideração a luz e sombra barroca. Um outro exemplo desse mesmo tema é Velha Fritando Ovos, de 1618, também do Velázquez, né? Que a gente vê que é mais uma cena de cozinha da fase do Velázquez caravaggiana. A gente vê nos contrastes de luz e sombra, nas cores, as diagonais da composição, o realismo das figuras, mas ao mesmo tempo lembra também muito as pinturas de gênero holandesas. Olha que interessante, não sei se no vídeo vai dar para vocês perceberem isso, porque esse menino que está atrás, à esquerda, ele tem uma roupa preta e o fundo é preto. Mas é muito bacana a gente perceber essa pesquisa que o artista faz da luz que banha toda a atmosfera, com maior ou menor intensidade, quando nessa roupa preta sobre o fundo preto, a gente ainda consegue entender a separação sem a linha de contorno, sem uma divisão de linha, mas a gente ainda consegue entender a separação da roupa para o fundo. É essa observação dessa luz que banha tudo, que é muito bacana e que a gente, que já sabe do final, vai percebendo no começo dos trabalhos dele, nos trabalhos, né, nos primeiros trabalhos dele. Uma outra obra que eu gosto de mostrar do Velázquez é o Triunfo de Baco, de 1629, ou Os Ébrios. Ébrio é bêbado, tá? Os bêbados. Por que eu gosto de mostrar esse trabalho? Primeiro, que é, na verdade, um trabalho onde ele mistura alegoria com realidade. Então, é o Triunfo de Baco. Baco é Dionísio, deus do vinho, né? Então, o Triunfo de Baco. Baco está representado ali no centro, quase no centro da composição, bem iluminado, né? E ao redor deles a gente tem as pessoas reais, né? O povo, os ébrios, que estão ali sendo coroados pelo deus do vinho. São ébrios mesmo, né? Bêbados coroados por Dionísio Baco, deus do vinho. E presta atenção, vocês estão vendo que tem uma pessoa ajoelhado e ele está coroando com a coroa feita de folha de parreira, né? Da uva, o ébrio.
Então ele mistura realidade com alegoria, com fantasia, né? Porque Baco, Dionísio, é um ser mitológico. Do lado real, é muito engraçado porque ele é super caravadiano, assim, as figuras são muito realistas, as roupas, tudo mostrado muito verdadeiramente, né? As roupas sujas, maltrapilhas, os rostos, as expressões dos rostos, né? A situação toda tá muito realista. Mas a gente vê que na parte alegórica, né? Ele já é uma coisa assim, a gente já vê uma pele mais lisinha, mais iluminada, então um tratamento mais irreal, entendem? Outra coisa é a composição de um grupo, que é um bololô, né? Uma confusão. Lembra dos retratos de grupo holandeses, né? Muita gente, mas não todo mundo posando, bonitinho, é um aqui, outro ali, papapá. Aqui é a mesma coisa. Inclusive, se você observar no canto esquerdo, a gente tem uma figura aqui no primeiro plano, praticamente de costas, ele já foi coroado, né? Praticamente de costas e na sombra. Então a gente tem essa mistura muito clara, vocês concordam? Agora olha que interessante, na extrema direita, no fundo, aquele cara com chapéu assim, olha como é que o rosto dele está diluído. É a observação da iluminação atmosférica, né? É o uso da perspectiva atmosférica. Na proximidade e na distância, a luz pode diluir as formas. É muito interessante essa observação dele para com a luz e os efeitos que ela faz nas formas. E uma outra coisa sobre esse trabalho é que a gente vê uma influência clarérrima também de Caravaggio nele. Lembra dos jovens efeminados que o cardeal Del Monte pedia para o Caravaggio pintar? Ele pintou um Baco muito parecido com esse Baco que o Velázquez pôs na obra dele. Então, provavelmente, ele pode ter tido influência, né? Pode ser uma influência da pintura de Caravaggio que ele conhecia, ok? Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada. Vejo vocês na próxima aula do Barroco Espanhol. E, por favor, não deixem de me curtir e de divulgar o canal. Beijo, tchau.